Pode trilhar, história de gente que brilha, informação que contagia, um bate-papo entre irmãos. Pode trilhar, história de gente que brilha, o podcast pro seu dia, esporte, alegria e superação. Pode trilhar! Fala, povo lindo do nosso coração, mais um Pod Trilha, episódio 2, né? Certamente você acompanhou o episódio 1, que já está sendo um sucesso, foi um sucesso, tá dando o que falar. Esse episódio de hoje também, ó, vai nos fazer sorrir, vai nos fazer chorar, e eu tenho certeza que se você ficar coladinho, grudadinho, do começo até o final, você vai se surpreender. É ou não é, Ernesto? Isso, perfeitamente. Não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar e espalhar por todo lugar onde vocês puderem, porque tudo que a gente tem feito aqui, desde o começo, desde o primeiro episódio, é para levar a qualidade de vida, é para espalhar o bem-estar através do esporte e, claro, motivar você que está nos assistindo e que nunca pensou em fazer uma atividade física. Esse Pod Trilha é um momento em que nós queremos incentivar você, porque saúde é algo muito importante, está ligada à longevidade. A gente vai falar sobre isso hoje. E, enfim, bastante, né? Bastante. Vamos falar bastante sobre isso. Então, sem mais delongas, eu já quero pedir logo, aproveite para curtir aí. Você sabe que aí no rodapé do seu vídeo tem uma mãozinha assim e uma mãozinha assim. Curta lá, ó, aperte nessa mãozinha assim. Com o dedinho pra cima. Dedinho pra cima, tudo legal, tudo show, tudo positivo, para ajudar a espalhar esse podcast para muita gente aí. Vamos lá, sem mais delongas, né? Ernesto, pode apresentar. Temos dois convidados hoje. Hoje são dois convidados. Né? Pode apresentar Vamos a lá. dama. Estamos trazendo aqui hoje a Donana, né? Conhecida no meio das corridas como Donana. A Ana Salles, na verdade, nasceu no dia 2 de julho de 1956, completando agora 70 anos, né? Exato. E é educadora física com pós-graduação em educação física escolar, advogada com pós-graduação em direito eleitoral, exerceu o magistério por 28 anos e a advocacia por 15 anos, tem filhos, 3 filhos, né, 3 netos, gosta de dançar, nadar e correr. Iniciou sua vida de atleta, ainda estudante no ensino fundamental nas corridas de atletismo. Parabéns, Donana. É fera, viu? É fera. E aí vamos também aqui, né, para o nosso outro convidado. Coincidentemente são irmãos, né, são família. E aqui, olha, eu acho que se eu fosse ler tudo que este homem é, minha gente, a gente ia passar o podcast todinho, não ia dar, porque o currículo é extenso. O nome dele, o nosso convidado de hoje, junto com a Donana, é Matias Francisco Gomes de Sales. É o seu Matias, conhecido aí por todos do esporte, né? Uma referência. Nasceu em 20 de outubro de 1952. Olha só, formado em Engenharia de Agrimensura, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, Ciências Ambientais, Planejamento e Construção de Rodovias, e já nós vamos perceber que isso aqui tem tudo a ver com trilha e com corrida, mas daqui a pouco, né? Ele tem mestrado em Análises Ambientais, tem doutorado em Degradação Urbana, professor do curso de Engenharia Civil e Técnico em Estradas do IFP, nós vamos já saber se ele foi ou ainda atua, já nós vamos saber. Engenheiro rodoviário, supervisor de obras do DER Piauí. O homem é muita coisa. E para passar mais informações para você ainda, né? Você deve estar se perguntando por que o seu Matias está aqui com a Donana? Olha só, ele é atleta de rua, corredor de rua, desde 2001. E ele colocou aqui algumas pouquinhas provas das quais ele participou. Corrida de São Silvestre, de 2008 a 2011. Meia Maratona Internacional de São Paulo, Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, Meia Maratona Internacional de Brasília, Meia Maratona Serra dos Matões. E aqui, ó, 2009, 2010, o homem vem trilhando de lá pra cá. Meia Maratona do Sertão, de 2014 a 2017. Maratona de Teresina, maratona em 2 anos seguidos, né, 2008 e 2009. Maratona Pão de Açúcar, Maratona Internacional de São Paulo, em 2009, Maratona Internacional de Porto Alegre, Internacional de Buenos Aires, homem importado também, internacional mesmo, literalmente.
Que mais? Maratona do revezamento nas áreas, desafio Serra dos Matões, 18 km, desafio 24 horas na esteira. Correr na esteira não é fácil, o homem correu foi 24 horas, é fera. Desafio dos 50 km, Ultramaratona dos Milagres, 161 km. 100 milhas. Moço. 25 horas, né? É. Desafio da Diáspora, 32 km, desafio Serra e Sertão, 29 km. Corrida de aleluia, isso aqui com certeza, terminando ele disse aleluia, porque o homem é fera. Mais de 80 provas de 10 quilômetros e mais de 70 provas de 5 quilômetros. Rapaz, eu cansei só de falar o currículo do homem. É muita corrida. Por Muita. isso que na foto dele nós temos aquele, assim, nós temos um U só de medalha, todas as paredes. Exato. Com medalha de corrida. Quem acompanhou a divulgação, né, viu isso, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, né, para acabar com o suspense, com vocês, os Salles, Ana e Matias. Sejam bem-vindos. Obrigada. Dona Ana? Vocês não imaginam a alegria de estar aqui. Primeiro, de não imaginar que eu seria convidada para o segundo programa do Pod Trilha, né? E ainda mais ao lado do Matias, meu irmão, que é a inspiração. Vocês falaram em chorar, eu já estou chorando desde aqui do início. Pode chorar. Da emoção de estar aqui no programa e junto com ele. Então é um prazer estar aqui. Claro que o meu currículo diante do dele não se compara. Mas não é menor do que... E é a imensa alegria e a Só estar ao satisfação lado, de estar aqui. só estar ao lado De dele falar já deste é... assunto de hoje que a gente vai falar. Bom demais, bom Muito demais. Você viu aí que o negócio vai ser emocionante. Seu Matias, fale aí do qual o sentimento de estar aqui com a gente hoje. É um prazer imenso em estar com vocês, porque são as pessoas que trabalham com a organização das corridas. E nós somos corredores que fazemos a festa. Isso. E para mim não tem coisa melhor do mundo do que eu estar numa pista ou numa trilha correndo. Eu esqueço do mundo. Eu esqueço de tudo e fico focado naquilo que eu estou fazendo, que é dentro da corrida. E para mim é um prazer imenso em poder receber de vocês, eu digo, essa homenagem, porque é difícil no Piauí alguém que se preocupe em organizar e divulgar o que é a corrida de rua. Sim. Só quem participa da trilha da pista de rua é que sabe o prazer e a vantagem que tem para um ser humano. Bom Muito demais, bem, bom demais. Sejam muito bem-vindos, né? É uma alegria nossa. Você que já está assistindo aí, você está vendo. Já começamos com fortes emoções. Mas eu queria começar fazendo um elogio, viu, Ernesto? Sim, vamos lá. Olha como o esporte conserva. Dona Ana vai fazer 70 agora, é isso? Em julho, dia 2 de julho. Vai fazer 70. Seu Matias está com 74, vou fazer em outubro. Isso. Quero dizer para os dois, não parece, né? Não parece. Não parece. E outra coisa, quem os acompanha, né, como nós acompanhamos, não só organizando as corridas, mas como também correndo ao lado deles, a gente sabe que eles estão muito bem de saúde, apesar dos pesares. Vamos mais adiante, a gente vai tocar nesse assunto falar de saúde. Quais são esses pesares, né? Quais são os pesares. Mas vamos lá. Então, você que tem acompanhado o Pod Trilha, sabe que a gente traz aqui conteúdo, traz informação, mas principalmente alegria e superação. Então, por falar em alegria, vou começar aqui, né, dando prioridade às damas, né? A dama, né? A única dama presente aqui hoje nesse Pod Trilha. E eu quero... A dona Ana mandou pra gente aqui uma relação de alguns fatos que aconteceram com ela e agora a gente quer dividir isso com você que está nos assistindo. Então, dona Ana, já começa contando pra gente aqui que história é essa de que você correu descalça. Como é que é isso aí? Isso foi em 1973. Nesse tempo não tinha corrida de rua. Sim. Né? Então, a pessoa chegava lá chamava, quem quer correr? Eu nasci no interior, já andava de cavalo, já nadava nos riachos, já corria mesmo, né? Tá vendo? Então, quando o professor Dantas, não sei se conhece, que era professor do IFP, que a escola técnica, que hoje IFP, chegou lá um dia na sala de aula e disse, estou precisando de uma pessoa aqui para correr, quem gosta de correr. Eu levantei logo o braço, que eu sempre fui gaiata, né? E ativa. E ativa. Ativa, isso. Aí fui, né? Sabia para que era. Aí quando eu cheguei lá, ele disse, nós chegamos na pista do Cefap, Sim. que foi inaugurada por mim, correndo.
Ele Olha, também inaugurou Maravilha, olha aí. Olha a pista aí, do Cefap. notícia Porque antes quentíssima. desse 73, eu comecei a correr em 1972, nessas coisas assim. Tem uma inauguração lá, aí eu ia lá inaugurar Meu a pista Deus. do 25BC de atletismo, fui eu que inaugurei tudo. Sim, aí o professor Dante chegou lá, aí me levou. Chegamos lá no Cefap e disse, olha, vocês aqui vão, só era eu e uma outra menina, porque mulher também era preconceito, mulher não podia correr, era cor de homem. Sim, sim. Aí No eu- mundo todo foi isso, né? É. O mundo, Aí o eu mundo- disse, aí vocês vão correr aqui, aí disse lá o percurso, e na melhor velocidade que vocês puderem fazer. E aí eu mandei brasa, Arrochou. né? Arrochei, né? Aí passei, né? Não sabia nem para que era aquilo dali, só sabia que eu corri. Passou uns 2 ou 3 dias, aí chega o professor Dantas lá na escola me chamando. Aí me levou lá na coordenação com o seu Raimundo. Aí ele disse, olha, você foi escolhida para representar o Piauí em Brasília, nos Jogos Estudantis Brasileiros. Meu Deus. Muito E aí, ó, Que honra. fiquei... Maravilha. Porque você correu, fez 400 metros, 400 metros rasos, num minuto. O Rapaz. tempo melhor, não sei qual era O o recorde. recorde daquele tempo, o tempo melhor do que todos os meninos que correram. Nesse tempo ninguém falava em pace, Ninguém né, dona falava Ana? em pace, né? Aí eu peguei e eu já fiquei triste, né? Porque, meu Deus, como é que eu vou convencer o papai? De onde é que vai vir o dinheiro, né? Dinheirinho Sim. que meu pai no Pingado. interior trabalhando, com 8 filhos aqui estudando sem nenhum trabalhar. Aí é certo que eu convenci e fui. Quando cheguei lá em Brasília, a escola técnica dava tudo pra gente, dava a roupa, deu um uniforme, deu uma bamba. O tênis era uma bamba. Eita, ó, Era um bamba. dos Aí, primórdios. exato. Aí eu fui, né? Quando cheguei lá, toda arrumadinha, bonitinha, com a roupa lá e calçada no quichute. Ave Maria, a maior moda era um quichute. O que chute era o da Amarrada moda. na Dona- perna. Dona Ana, você já trouxe dois tênis daquela época. Da época, Dona né? Ana começou a correr em 72. 72, Com eu Bamba. não tinha nem nascido, mas eu lembro do Bamba, Eu já calçava o que chute. E o do quichute, Conga que era e dia do de rica. quichute. Moço. Quichute, quem tinha um quichute, que ia para educação física, aí eu lá no quichute. Aí cheguei lá no meio do estádio, né? Antes, um adendo aqui, a gente Sim. ficou hospedado junto com o pessoal do Acre, numa escola lá em Brasília, na ala leste, lá não sei como é, na asa norte. E eles, alguns foram para o estádio pintados, né, de indígenas, que eles eram indígenas, tinham até com cocá. E quando a gente entrou, o pessoal já ficou gritando lá, olha os índios, olha, chamaram era índio mesmo, né? Olha os Sim. índios, né? Guarda a flecha. E aí eu entrei lá na pista. Quando eu entrei, disse assim, não, você não pode correr com isso aqui, não. Com o meu quichute, olha. Oh. A humilhação, né? É. Aí, não pode correr com isso aqui, não. Aí eu, mas como? Não, não pode, não. Aí eu disse, então, eu vou correr. Não, a gente vai dar um jeito. Aí, arrumaram lá, né? Quando chegaram com o negócio, um tênis que tinha umas travas, né? Não, aqui nessa pista, que era no estádio Mané Garrincha, recém-inaugurado, só pode correr com esse... Não, eu não vou correr com isso aí. Dona Ana, uma pergunta. Não podia correr com o quichute porque ele podia prejudicar Era, a pista? a pista. A pista não era asfalto, não era uma Sim. pista, era tipo um tatame, não, de borracha, Ah, sei lá. entendi. Podia danificar a Era. pista. Entendi. Aí eu- Não era preconceito de Não, ninguém. não. Certo. Aí ele pegou, aí eu disse, não, pois eu também não vou com isso aí, que eu não treinei, não sei se vai me fazer calo, não sei, né? Eu sempre fui danada assim, dizia as coisas na lata. Aí eu disse, não, pois então o Piauí não vai ter representante. Aí ele pegou e disse, mas se vocês me deixarem correr descalço, eu corro. Porque eu tenho o costume de correr descalço. Nas pedrinhas lá do interior, ó, pisava eu de pé descalço. Couro grosso. Mas, rapaz, um couro grosso desse. Aí eu fui descalça. Aí foram 3 preliminares, né? Sim. Para poder ir para a final, tinha as classificações, sim. as classificatórias, né? É. Então eu me classifiquei nas 3, tudo correndo descalça. No último dia, na corrida final, né? O estádio lotado e os piauienses todos lá, porque todos os outros atletas já tinham perdido mesmo. A única que estava numa final era eu. E aí os piauienses lá, tudo lá torcendo. Maravilha. O outro era o Pinguiça, eu não sei se é do seu tempo, Não. que era jogador de futebol do Não. River, que ia correr 5 quilômetros. Oh. Eu e o Pinguiça. Aí quando eu entrei, quando eu correndo descalça, aí o pessoal, olha a Índia, pega a Índia. Eu descalço. Descalça. É certo é que eu corri descalça essas 3 preliminares.
Fui para a final e fiquei em 4º lugar no Brasil. Olha aí. Meu Nos Deus. jogos Maravilha. estudantis, não sei se foi, acho que foram o 4º Jogos Estudantis Brasileiros. Meu Deus, Maravilha, coisa maravilha. E sem nenhum calo no pé. E sem nenhum calo no pé. Eita, maravilha. Mas vamos adiante aqui, que eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o seu Matias. E isso já ia fazer o bate-bola aqui. Porque o seu Matias foi o precursor das corridas de rua no Piauí. E eu gostaria de saber como foi que tudo começou, seu Matias. Bom, boa noite, boa tarde a todos. Tudo começou, eu fui uma pessoa muito curiosa e sempre gostei de desafios. E como no meu currículo mostrou que eu trabalho com engenharia e com estradas, eu fui quem projetei a Avenida Raul Lopes. Meu E Deus, na que época, honra. eu tinha muito interesse em ter um local para correr. E na rua não tinha era só calçamento, não tinha asfalto. E projetei uma pista de ciclismo e uma para caminhada. Na época o professor Alferraz era prefeito de Teresina e não quis aceitar, mas o Francisco Gerardo era vice-prefeito e aí terminou aprovando o projeto e começou. E aí eu vim morar bem próximo da Avenida Raul Lopes, comecei a treinar, a caminhar, a correr. E eu via aquelas pessoas com dificuldade para correr e eu às vezes parava para orientar. Porque eu já tinha o mesmo período que a Ana, minha irmã, teve lá na escola industrial, escola técnica. Eu também participei de algum atletismo. Eu participei da inauguração do Cefap e via a necessidade e aquilo que trazia um ar de felicidade para quem corria. Aí eu começava a desafiar na Raul Lopes, como inaugurando a pista de Cooper que tem na Avenida Raul Lopes. E aí terminou que a partir daí as pessoas me procuravam, Matias, você vem amanhã? Eu digo, eu estou aqui presente. E meu horário era 4 horas da manhã. Até hoje. Até hoje meu horário é 6 Meu Deus, Até hoje. enquanto a gente está pensando em qual vai ser o pré-treino que vai tomar, o homem já estava correndo. Depois eu inicio a minha atividade física 4 da manhã. Acordo às 3, tomo banho, tiro a barba, calço os tênis e vou para Raul Lopes. Muito Então bem. começou desta forma o meu início das corridas de rua. Eu tenho uma pergunta dentro dessa história da Raul Lopes aí, porque eu, por exemplo, não sabia. Você sabia disso, Ernesto? Que ele que tinha projetado a Raul Lopes? Não, projetado não. Eu sabia que ele foi quem iniciou na Raul Lopes a corrida. Maravilha. Agora eu quero perguntar o seguinte, quando você projetou a Raul Lopes, ela já foi projetada daquele jeito que está ali, com o calçadão, com aquele trecho ali para a gente poder fazer a corrida, ou isso foi posterior? Não, já foi projetada da forma como está. Com exceção daquele estacionamento, que era só as alças. E a execução também, me permita, a execução da outra parte veio depois, né? Porque fizeram primeiro uma parte e depois a outra. Da avenida que a gente chama da Universidade até a JK, a Avenida da Frei Serafim. Frei Serafim são até os dois então, quilômetros. ali a região ali pra você que não conhece Teresina, é mais ou menos a região entre os dois shoppings, né? Isso, Entre exatamente. o Riverside e o... Não, a Universidade Federal. Entre a Pois é, Universidade começou... Federal e o shopping. Pois é, No começou lá, na Universidade Federal. E ela veio até onde? Isso. Até perto do shopping? Exatamente até a ponte da Frei Serafim, a ponte Pois JK. é, Que isso eu tô fica dizendo. entre os Que dois shoppings. Isso, essa localização que eu estou tentando Isso, perfeito. trazer. Então, que honra saber disso agora, viu? Que coisa linda. Mas olha só, é muita história, mas nós já vamos ter que fazer a primeira pausa para falar dos nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não conseguiria fazer esse Podtrilha. Daqui a pouco a gente volta com vocês o nosso primeiro break. Checkmate é o primeiro e maior restaurante com jogos de mesa modernos no Piauí. Jogos perfeitos para você levar sua família e amigos e terem uma noite super divertida. Eu conheço o Checkmate, gosto demais, mas diz pra gente, Ernesto, quais os dias que funcionam e os horários lá, você sabe? De quarta a domingo, a partir das 18 horas até as 23 horas. Restaurante com comidas onde você se diverte, joga e come. Maravilha, Checkmate. Checkmate. Quero falar da Piauí Crono, né, que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo, não só com cronometragem, mas também organizando
tudo dos bastidores de eventos de corrida, eventos importantes, e não só no Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador da Mestre de Piauí cerimônias. Cronos, mestre de cerimônia, né? E já sei que tá no Piauí e em outros estados também. Então, um abraço pro nosso amigo Matheus. Tamo junto. Fechamos também uma parceria, né, de patrocínio com a Porto Imobiliária. Você quer vender, alugar ou comprar um imóvel dos seus sonhos? A Porto Imobiliária tem e garante com perfeição o seu sonho. E, Porto Imobiliária ao seu dispor. e aquela história, né, Ernesto? Para não comprar gato por lebre, tem que ser no imobiliário de confiança, né? Tenha o seu porto em casa. É isso aí. FAC, nossa parceira também, que é o Centro de Desenvolvimento Físico, Reabilitação e Análise de Desenvolvimento. Essa é uma academia de fortalecimento para quem gosta de trilha, para quem gosta de correr, é procurar a FAC. Maravilha, maravilha. Porque não adianta só ter um pace bom, né? Tem que estar com o corpo bem. Fortalecido. Exatamente. Tudo isso faz parte. Então, FAC, obrigado pela parceria. Voltamos nesse Pod Trilha que está emocionante. Muitas informações aqui. Olha, nós estamos diante do homem que projetou a Avenida Raul Lopes, né? Então, eu queria voltar um detalhe aqui, né? Já que a gente Vamos começou lá. a falar sobre essa vida, né, do Matias com tudo isso. Eu estava vendo o currículo dele, eu comentei na chamada. Sim. E eu disse, rapaz, eu vou aprofundar depois. Olha só, engenharia de agrimensura tem a ver com terra, Sim. né? O homem gosta de trilha. Aí aqui, segurança do trabalho. Segurança também tem a ver com trilha. Não Tem. pode trilhar sem A segurança, construção. não é? A ciências ambientais, rapaz, toda a Construção de formação, rodovias. construção de rodovias, a formação desse homem tem tudo a ver, ó, doutorado em degradação urbana, é um cuidado que a gente que faz trilha e faz corrida tem que ter, né, pensar em tudo, né, o meio ambiente, pensar nas transformações geográficas, né, então Isso. eu fiquei impressionado. Já escolheu tudo isso porque gostava de esporte ou foi uma coincidência? As duas coisas. A coincidência e porque gostava de esporte. Porque eu sou do interior. Sim. Então no interior, o esporte que tem é jogar bola descalço no campo de areia. E a vaquejada. Mas na minha época não tinha vaquejada. Era. Não tinha. A vaquejada era eu sei pro mato, mas eu não me dei muito bem. Aham. Mas tinha atiração de palha. Tinha a tiração de palha da carnaúba, outras atividades. Vocês viviam isso. Meu pai era muito criterioso e, eu vou dizer entre aspas, muito carrasco. Filho era para trabalhar. E toda atividade do interior eu sei fazer. Você pode fazer qualquer pergunta. Se eu mato um carneiro, eu mato um bode, eu tiro o couro, eu cozinho. Quer dizer, tudo do interior eu faço com Pois pronto, satisfação nós vamos e marcar prazer. um churrasco do Pó de Trilha e você vai botar em prática tudo isso aí, Com né? certeza. Já estão convidados. Obrigado, Matias. Mas vamos lá, Ernesto, você disse que tinha mais uma pergunta para ele. Não, é porque ele deu umas cãibras lá na corrida. Eu queria que ele falasse um Sim. pouquinho sobre as câimbras. E é um assunto muito importante É, para quem está isso, nos assistindo exatamente. e já corre. E Como foi essa história aí? é interessante, o atleta tem que se preocupar com isso. Sim. Eu fui correr a maratona de Porto Alegre. Uhum. Eu treinei em Teresina com uma temperatura de 29 a 30 graus, mês de setembro para outubro. DR A Obrol. prova lá em Porto Alegre era exatamente no final do ano. Chegando lá, a temperatura com 16 graus, com sensação térmica de 9. Meu Jesus. E aí eu fiz aqui, eu digo, aqui eu vou me dar bem, porque corri na temperatura alta, a musculatura está acostumada, quando aquecer. E aí comecei a corrida, e aí realmente eu me empolguei muito, saí fora de ritmo. Eu treinei para passar no quilômetro 10 com 1h08, 1h10, passei com 59 minutos. Eita. Achei que estava fazendo uma vantagem muito grande. Nos 21, eu me programei para passar em 2h15, passei com 2h08. No 21, quando foi no 27, a câimbra me pegou da posterior, que eu fiquei pulando só numa perna. Tive que sentar, não aguentava a dor. E aí eu pensei, a prova acabou para mim. Mas como eu gosto de desafios, tinha 2 cidadãos no chão, gritando, rolando de dor também de cãibra. Eu fui tentar alongar e não conseguia. Eu digo, pois é com dor, e é com a perna travada. Aí comecei, do quilômetro 27 ao 42, eu não caminhei, eu me arrastei, mas completei a prova. Recebi Olha a aí. medalha. Mesmo com cãibra. Com cãibra e usando basicamente só uma perna, a outra só para apoio leve. Porque eu acho que a gente tem que vencer a dor. Sim. A dor quem faz é você.
Agora, eu não aconselho ninguém ir para uma prova de maratona sem treinar. Eu treinei 60 dias para poder participar dessa Um adendo maratona. aqui, eu acho que nenhuma prova se deve ir sem treinar, inclusive de 5 quilômetros. Exatamente. Eu acho que toda prova você tem que treinar, seja ele com 5, com 10, com 21, Porque com 40. não é fácil, né? Não é Não, fácil, né? no asfalto, Não, inclusive. Principalmente para... E meu treino para maratona, era um grupo nós éramos 6 corredores, era Teresina Altos, Sim. que pega 18 subida forte, então era um treinamento muito bom. 36 quilômetros. Isso, 30, até de frente ao fora, 36. Isso. Essa época aí foi mais ou menos nessa época a Donana estava nesse momento aí também, dessas histórias que ela contou, não? Ainda não tinha começado. Ela não tinha começado a corrida de rua. Sim, entendi. Mas aí e essa história aí, dona Ana, de trilha de cócoras, você estava fazendo uma trilha de Não, cócoras? porque assim, eu não comecei, eu sinto inclusive muito assim a tristeza de não ter aderido na época que ele fazia, Sim. porque eu já era nos bastidores, porque eu fui ser professora, eu já estava era como educadora física, então já levava, era meus alunos, então, enfim. Mas aí o Matias, ele sempre quis incentivar a gente, sem dizer vamos. Sim. Ele passou a organizar umas trilhas, só para nós mesmo, né? Sim. Brincar. E aí ele organizou uma trilha que eu sou apaixonada pela Serra dos Matões, porque do peitoril da minha casa, eu nasci e cresci vendo aquela Serra Dourada na minha frente. Sim. E eu tinha muita vontade de ir lá, porque eles tudo subiu de cavalo por lá, menos eu, nunca tinha ido. E aí ele organizou essa trilha, que eu tenho uma filha que faz também, e nessa época ela tinha feito uma bariátrica, que nunca tinha feito também uma trilha, né? E aí foi a minha primeira trilha que eu fui fazer. E aí ele... Quando foi isso aí, mais ou menos, dona Ana? Foi em 2018, parece. 2018, Né? certo. Aí foi a minha primeira trilha mesmo, né, pra eu ir, né? Aí o que eu fiz? Nós fomos, aí onde ele levou pra gente pra inaugurar a nossa trilha, saindo do São João, descer todo apertado a hora. Eita, Foi, pilas. todo apertado a hora. E depois contornar o paredão por baixo e ainda subir a ladeira do Pequizeiro. Para quem não sabe, Eu já ia quem falar. É o terror! A dos trilha do apertado da hora é o terror da corrida de maratona, do desafio de maratona. Desafio Serra dos Exato. Matões, organizado pelo Luciano Shoa, Exato. que nós vamos trazer aqui um dia para falar mais detalhes. Eu amo. Né? Mas esse ponto que a dona Ana tá falando é o terror daquela trilha, o apertado da hora. Apertado E tem da ano hora. que ele bota a gente para fazer a prova descendo, e tem ano que ele bota a gente para fazer a prova subindo. E Exato. só complementando, além do apertado da hora da ladeira do Piquezeiro, quando desceu a ladeira é o sertão, Sim. é areia. Aham. Então tu sai do Pedregulho para correr mais 8 Areia quilômetros solta. na areia solta, no mês de setembro, outubro. E fica a dica, né? Você que está nos assistindo, não sei de que lugar desse Brasil, desse planeta, se organize para conhecer essas a provas. prova mais técnica, né? Isso, Eleita a mais técnica isso, do Brasil, né? isso. Sim, aí o que Só concluindo, conheça as provas do Piauí, porque você vai se surpreender com as nossas belezas e Isso. com o nível técnico, tanto dos nossos atletas, Exatamente. quanto ao nível que a própria trilha exige. A própria né? prova. Isso, a própria prova exige. disponibiliza. Exatamente, sim, dona E Ana. nesse tempo eu não treinava nada. Mas aí quando ele disse o tamanho do percurso, eu apaixonada pela prova, não, nós vamos. Aí resolvemos ir. Aí o guia, a gente tinha um guia, aí o guia Sim. me viu a minha dificuldade assim de descer, tá? Eu já com 66 anos, 65 por aí. Aí ele disse: olha, é bom da gente descer, é agachada e cócora. Sim. Aí eu Escorregando nas folhas. escorregando, né? Aham. Aí eu pá, escorregando e de cócora, sem nunca ter ido para uma academia para trabalhar as perninhas, fortalecer. Aí, quando desci, quando cheguei lá embaixo, depois daquele percurso todo, que eu não sei nem qual é o tamanho do percurso, ele deve saber, Aham. porque ele conhece tudo lá, né? Aí eu estava simplesmente com as pernas duras. E ainda tinha que contornar pela areia, como ele falou, pelo aquele barro vermelho, todo o paredão por baixo para depois subir o piquezeiro. E nós contornamos o paredão, ele todo tempo na frente, na passada, que a gente nunca consegue acompanhar, e eu só atrás correndo, nunca descansava. Aham. Quando chegou lá perto mesmo para subir o piquezeiro, ele disse: olha, a partir daqui, quem não for
Quem não tiver preparado, quem não aguentar, não vá não. Porque aqui não tem socorro, aqui não tem um carro que entra, aqui não, nem carro de mão passa. Desse jeito. Então, aí ali eu olhei assim para o lado, para Juliana, ele fica só botando gosto ruim. Eu digo, não, mas nós não vamos não. E aí a gente voltou para pegar um carro lá no Dino, para poder ir ao encontro deles lá no São João. E subimos o gritador todinho de carro, mas não fomos para subir a trilha do Piquezeiro. Mas eu queria aproveitar esse momento aqui para lembrar que em alguns percursos, né, em algumas trilhas, a melhor dica de descida é essa mesmo, descer com a bunda arrastando no chão. Se estiver preparado com as pernas também, né? Isso, tem que isso. fortalecer. Porque hoje eu consigo descer direitinho, porque eu tenho o preparo, né? Sim. É só para a medida de segurança. Exatamente. Né? Só segurança para não escorregar, exatamente. não por falta de preparo. Muito bem. E aí, Ernesto? Bom, agora o Matias tem que Matias. trazer para nós mais informações, né? Vamos lá. E as palmilhas nos pés? Como é que foi isso aí? Bom, Resolveu? eu tenho um problema muito sério que é a joanete nos pés. E eu fui correr a meia maratona do Rio de Janeiro e tive dificuldade enorme porque eu sentia dores. Sim. Mas advinda da joanete, o dedo vai deformando e aquilo vai fazendo a dor. E aí eu fui no ortopedista em Teresina e eles mandou caminhar em cima de uma esteira. Isso era inovação para quem tinha os pés deformados. Só que o problema era a joanete, não era deformação na sola do pé. Sim. E aí esse ortopedista passou umas palmilhas para eu usar. Com a diferença, eu pisava no calcanho, batia o calcanho na pista, depois é que botava a lateral do pé e por último a sola do pé, a lado do dedo. Então vamos fazer a correção com a palmilha. Eu fiz uma palmilha. Aí eu fui correr a meia maratona de São Paulo. Sim. E aí nessa época a gente podia pagar mais caro para sair lá junto com aqueles corredores que os quenianos, pilotão A. O homem é afobado. Vamos supor que fosse hoje, você pagava R$1.500 a inscrição, mas tu saía junto com os quenianos. E assim eu fiz. Eu de Palmilha Nova vou acompanhar os quenianos, do pessoal. E aí Palmilha baixa pace. Eu imaginei. E aí começou a prova. Era 21 quilômetros. A primeira era sair numa subida muito forte. E aí 2 quilômetros eu fiz em 10 minutos, subindo. Aí eu me animei, a Palmilha está servindo. Só que a Palmilha começou a pisar fora a minha pisada começou a mudar de posição. Essa palmilha era dentro do tênis. Dentro do tênis. Acoplada Para corrigir a deformação do Entendi. pé. Se o pé mais alto no calcanhar, a palmilha compensava. Sim. Só que meu problema era da joanete, era o dedo do pé deformando, que é de família essa joanete. E aí começou a doer o calcanho, muito, que eu comecei a pisar já com dificuldade, subiu para o tornozelo, subiu para a panturrilha, até que chegou a gente chama na coxa, né? Toda a musculatura veio eu sentindo dores e não deu câimbra, era só o movimento e a pisada errada. Quando chegou no quilômetro 17, eu comecei a caminhar, comecei a chorar. Meu Deus. Porque eu queria terminar a prova. Era uma das meia maratonas importantes que eu queria. E terminei. Não foi no tempo que eu tinha treinado, mas terminei a prova. Mas minha esposa estava comigo e disse, agora nós vamos visitar o Cristo Redentor. Eu tinha que subir, eu subi um degrau, sentar, subi outro degrau, Um sofrimento. porque ela queria, porque queria. Aí descemos, fomos para o shopping, aí eu não aguentei mais caminhar. Aí pegamos o táxi, fomos para o hotel, mas foi uma das provas mais difíceis do sentido de correr errado, por uma informação de um profissional que me prejudicou na prova. Foi infeliz no diagnóstico dele, né? Mas me permita um adendo aí. Essa palmilha não houve treino antecipado, porque eu fiz tem um que treino treinar antes. Eu fiz um treino, lá era 21 quilômetros, fiz um treino de 5 quilômetros, na Raul Lopes. Lá era totalmente pouco, né? diferenciado. É muito pouco. Muito pouco. Mas não, mesmo com os treinos depois, eu deixei de mão a palmilha. Depois eu vou mandar até uma foto para vocês. Eu tenho a forma como eu tentei corrigir esse problema de joanete. Certo. Que é muito sério. E corrigiu? Conseguiu corrigir? Não, me adaptei. Se adaptou. Porque o dedo deformou, não teve mais evolução. E aí hoje eu corro com o tênis. Sim.
E essa subida aí? Porque você andava com a Betinha, né? Que é Não, a minha esposa Belinha. a Belinha, aliás. era só Betinha, não, companhia, Belinha. mas ela não foi correr, não. Ela tava nos ela não foi, bastidores. ela Tá, tava tá, no tá, bastidor. tava na largada. Então por isso que ela suportou a Subiu o Cristiano subir, Veio Redentor. depois. É. né? Agora eu tenho uma pergunta aqui, que não quer calar. Até qual quilômetro você conseguiu acompanhar os quenianos? Eu acho que os 10 metros primeiro. Ele criou a expectativa, pagou uma fortuna para correr com os homens. Até 10 metros ainda deu. A expectativa e a uma- realidade. Exato. E uma coincidência muito grande que eu aconselho a todo atleta não fazer é correr por intuição no meio dos atletas de elite. Porque você vai correndo e imagina que está correndo dentro do teu peito, se não tiver com o relógio para controlar, você sai fora do seu ritmo, porque estão passando e você imagina que está bem e lá na frente vai faltar o condicionamento físico. É, meu amigo, aqui ó, muitos conselhos, muitas histórias. E eu queria, na verdade eu tô olhando aqui um detalhe aqui, né, que a dona Ana nos passou aqui. Tem gente que vai pra trilha de todo jeito, passa por experiências mais diversas. E ela contou a história, né, pra gente aqui de uma carona num Fiat Uno. A gente sabe que Fiat Uno é carro bom e tem muita história, mas dona Ana, que história é essa de uma carona no Fiat Uno? Quando foi, como foi? Eu nunca tinha feito a trilha da Serra Dourada. A Serra Dourada, quando ela era a bruta do jeito que ela era, eu nunca fui. Eu já fui assim, agora já estava mais moderna, né? E aí eu fui essa trilha com muito gosto, querendo mesmo assim. E quando largou, era para ser um bate e volta. Mas eu não gosto de bate e volta. Eu gosto de fazer tudo que Circuito. tem, do circuito completo. E uma prima minha, que é uma corredora ultramaratonista, disse assim, não, dá pra gente ir nessa prova aqui, essa trilha aqui dá pra você fazer. Sim. Porque ela é muito simples, assim, eu já tinha descido as ladeiras mesmo, que tinha de mais difícil, né? Uhum. E aí a gente seguiu. Mas a gente se atrasou do grupo. E nessa história de atrasar no grupo, ficou eu e mais duas colegas, né? E aí a gente seguindo as fitas. Eu digo, não, a gente vai seguir as fitas, não tem problema. E a gente seguindo. Quando nós chegamos num certo ponto, tinha uma casa e um senhor na porta. Aí o senhor disse assim, vocês vão pra onde? A gente falou, né? A gente tá seguindo aqui essas fitas. Não vão por aí não. Porque ali ali na frente tem um assentamento e é muito perigoso para só vocês mulheres aí, só vocês três passar. Eu disse, não, mas a gente tem que ir, porque eu disse que a gente tinha que fazer o percurso. Ele disse, não, eu vou ensinar para vocês um atalho. Que vocês vão terminar encontrando lá do mesmo jeito, porque... O perigo dos atalhos. Pois é, vocês vão aqui por baixo que vai dar certinho para encontrar de novo lá por onde eles vão passar. E assim a gente fez. Não sei se a gente não seguiu, foi o que o senhor falou. É certo que aí essas fitas azuis sumiram. Nunca mais as fitas azuis apareceram. E só que a gente estava numa estrada, que ia para algum lugar. Era estradão mesmo. Aí a gente Sim. disse assim, olha, eu sei que a gente não está perdido, porque a gente está nessa estrada. Aí daqui a pouco a gente começou a ver umas fitas brancas. Aí não, a gente vai seguir agora essas fitas brancas aqui. Seguindo. E era para ser 10 quilômetros, é certo que já estava com mais de 10 e não chegava nunca. Até que a gente atravessou o asfalto. Eu digo, pronto, agora aqui a gente tem que ir para algum lugar. Moço, para onde é que vai Teresina? Aí encontrou a pessoa. Para onde é que vai Teresina? Ele disse para o lado. Pô, então é para o outro lado que a gente vai, porque a gente tinha que ir para o Soninho, que era onde tinha, né, a estrada do Soninho. Sim. Que é onde o pessoal estava esperando. Uhum. Aí passou o rapaz do Fiat Uno. Aí disse, olha, vocês estão longe de chegar lá no Soninho. E a gente correndo, tão longe do Soninho. Vão por aqui, subam aqui, que era uma vila que tem lá, que eu não conheço, não sei o nome da vila. Subam aqui, que vocês cortam o caminho e vão sair lá, outra cortada de caminho. Uhum. Aí a gente subiu para Outro cortar atalho. o caminho, outro atalho. Aí a gente subiu, daqui a pouco apareceu o homem do Fiat Uno de novo. Ele disse, olha, eu fiquei com medo de vocês errarem. Fiquei com pena de vocês aí se perderem de novo. E aí eu dou carona para vocês. Só que quando o homem abriu a porta do Fiat Uno, tava ele, a esposa e uns 3 filhos. Lotação Aí completa. tinha que ficar eu,
cheinha, a outra mais cheinha ainda, né? Aí lotamos e esse Fiat botando os meninos nas pernas e tudo. Quando nós chegamos lá no local, a minha filha a Juliana já estava louca, pensando que ia fazer para ir desesperada. Já estava brigando. E quando ela me viu, e eu, pela cara dela, eu já sabia que ela ia brigar. Mesmo eu comecei a sorrir, aí é que ela ficava com mais raiva ainda. Então, gente, sigam as fitas quando estiver numa trilha. Não saio do caminho de jeito nenhum e olhe para as fitas, porque atalho não dá certo. E se perder as fitas, qual é a dica, Ernesto? Você Perdeu volta, a fita. Volta por onde já... Faz de novo. Começa Isso. tudo de novo. Exatamente. E aí, depois dessa dica de como não se perder numa trilha, né? Nós vamos fazer mais um break comercial. Daqui a pouco a gente volta. Fica ligado, não sai daí. Quero falar da Piauí Crono, né? Que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo. Não só com cronometragem, mas também organizando tudo dos bastidores de eventos de corrida, eventos importantes, e não só no Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador da Mestre mestre de cerimônia, né? E já sei que está no Piauí e em outros estados também. Então, um abraço para o nosso amigo Matheus, tamo junto! Fechamos também uma parceria, né, de patrocínio com a Porto Imobiliária. Você quer vender, alugar ou comprar um imóvel dos seus sonhos? A Porto Imobiliária tem e garante com perfeição o seu sonho. Porto Imobiliária ao seu dispor. E aquela história, né, Ernesto? Para não comprar gato por lebre, tem que ser no imobiliário de confiança, né? Tenha o seu porto em casa. É isso aí. Também, né, o nosso grande amigo Armazém Paraíba, que é parceiro do Pod Trilha. O Armazém Paraíba tem de tudo, né? E ele é o quê? Sucesso em qualquer lugar. Pensou em comprar uma cama, o Paraíba tem. Quer uma roupa, o Paraíba tem. Pensou em várias coisas de uma casa, o Paraíba tem. E o melhor, preço bom, o Paraíba tem. Obrigado, Armazém Paraíba. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí, voltamos. E aí, Ernesto? Bom, nós temos aqui algo para comentar sobre as peripécias nas trilhas, né? E o seu Matias, em determinado momento, foi atracado por alguém. Conte essa história pra gente aí, como é que foi essa história? Bom, toda corrida de rua tem as faixas etárias de premiação. Sim. E numa certa corrida na Serra do Matões, trilha muito pesada por sinal, 21 quilômetros, eu estava inscrito, e eu estava na categoria de 60 ou mais. E nós procura sempre conhecer os adversários da prova, que está concorrendo naquela faixa etária. E eu tinha 3 atletas da minha categoria de São Luís e mais 2 do Piauí. E todos eles com 60 a mais. Antes da largada da prova, um dia antes, o Luciano fazia uma reunião com os atletas que podiam participar. Para dar as dicas de ultrapassagem, a trilha só comporta uma pessoa, de que maneira você vai passar para aquela pessoa. É o famoso briefing, né? E aí ele orientava, disse, olha, você se aproxima do atleta que vai na sua frente, se ele não é da sua categoria, você fala direita, ele abre um pouquinho para a direita e você passa. E assim ficou na cabeça da minha mente que se o atleta fosse na minha frente, eu falava direita, ele ia afastar e eu passaria. Então nós largamos, os 3 atletas de São Luís saíram da minha frente, mas como eu conheci o percurso, a região que eu conheço bem, porque eu nasci e me criei subindo essas serras, eu digo, não, na descida da ladeira do Caranguejo eu vou atacar. Mas era uma trilha muito estreita. E na frente uma senhora já de idade também, correndo com a mochila, eu acho que era a primeira corrida de trilha que ela estava fazendo, e o atleta na frente dela uns 15 metros e eu querendo passar, porque era o momento que eu poderia ganhar tempo, era dessa descida, porque eu sabia descer trotando, e eu via a dificuldade dele descendo, segurando nos galhos das moitas. Sim. E aí eu gritei, direita, era calma moço, e me barrando. Até que ela deu uma brecha, e aí eu entrei, ela se agarrou da minha cintura.
Oxente. Porque o Luciano tinha dito que quando um atleta fosse desobediente na prova, Ah. que cometesse uma ultrapassagem Uma falha. indevida, pegava o número e era desclassificado. Aí ela se agarrou comigo, nós saímos descendo, rolando de ladeira abaixo, e ela gritando, pega o número dele, anota o número dele, anota o número. Gente. E eu olhava para trás, só via ela agarrada, até que eu dei uma queda de asa, como se chama, né? Uma quebrada de... E aí me soltei dela, e ela caiu, chegou a cair. E aí eu fui embora. Meu Jesus. E ela ficou gritando, pé, anota o número dele, anota o número. Eu digo, anota não, porque não tinha ninguém para anotar, só eu e ela e o corredor adversário. E aí realmente eu passei e fui classificado e cheguei em primeiro lugar na frente dos 5, dos 60. Mas ela chegou 3 horas depois, Meu Deus. já 8 horas da noite, mas não me reconheceu, senão ela ia ter ido brigar comigo. Mas foi a mesma que o senhor concluiu só com um pé, só com um tênis no pé? Não, a de um tênis no pé foi em Beneditino, com o tá. Maurício, Sim. as corridas da natureza, né? Sim. Nós começamos a prova, tem até um vídeo passando por dentro da água, e meu tênis estava um pouco surrado, que eu digo, não, vou correr trilha, eu vou com o tênis mais, quer dizer, a inexperiência da trilha. Procurei o tênis mais velho para correr, porque achava que era mais confortável, e eu já estava bem acostumado com ele. Passei por dentro da água, passei do lamaçal, quando chegou na pedra, a palmilha arrancou. Aí ficou aquele lepo no pé. Aí eu tive que arrancar Esse lepo-lepo aí. a palmilha e fiquei pisando no chão. Mas aí incomodava, enganchava o tênis. Aí eu tirei o tênis, joguei fora e corri. Só que o difícil é tu tá no 29,30. Já tem a Joanete, né? A Joanete. E Ainda no que só com o Pedregulho. pé. E no Pedregulho, corri 6 km, só com mais consegui 6, ainda fui segundo colocado. Olha Rapaz, aí. o homem é valente. Fera, E carregando a tradição, né? De É. correr Agora, descalço. agora eu não conseguia contar quantos furos tem no meu pé de espinho, né? Mas Meu consegui. Deus, meu Deus. É porque a corrida, eu tive um treinador que dizia assim, Matias, o atleta tem que aprender a conviver com a dor. Você tem que aprender a conviver com a dor. A dor não é o fim. A dor é o começo, você tem que estar na prova, tá com sangue, termina a prova, depois tu vai tratar da tua joanete, da tua cãibra, da tua Entendi. músculo, parte muscular. Seu Matias, essas provas que vocês estão falando em Matões, todas essas já eram as provas que o Luciano Show organizava? Já eram os Sim. desafios Serra dos Matões? Eu participei de 7 quilômetros, depois passou para 12 quilômetros, eu participei, 15 quilômetros, 18 quilômetros e 21. Não enfrentei a maratona porque aí o negócio era mais pesado. Mas aconteceu da Joanete, e aí eu tive 2 tombos em provas também. Uma delas foi na Serra do Matões, por isso que eu deixei de participar, porque eu notei que eu estava com uma deficiência de equilíbrio na trilha. E aí eu ia correndo e tropecei, caí, eu tropecei do nada. Mas já foi esse desequilíbrio por conta do início do que eu descobri depois, bem longo, um problema. Vamos para mais uma informação engraçada aqui, que eu acho que vai ser bom. Uma história engraçada. Como foi esse negócio de ficar empendurado numa cerca de arame? Bom, eu estava treinando para a Maratona de São Paulo. A segunda prova de 42 quilômetros que eu ia correr. E aí a prova ia ser exatamente no mês de maio, 31 de maio. Eu tinha corrido em 8 de março. No dia da Internacional da Mulher, a minha maratona de São Paulo. Aí depois eu corri meio, eu corro uma maratona. Aí comecei a treinar. E eu viajo muito, eu trabalho com o setor rodoviário. E nós estávamos fazendo a rodovia da BR-222 para Domingo Mourão. E eu tenho residência lá, eu ia correr pela madrugada. E saí sozinho um dia, eu só corro com o Jucá na mão. Sim. E aí, com a lanterna de cabeça. Corre com o que na mão? Um Jucá. O Jucá. Os cachorros. Sim. Que é Bola de Jucá. madeira. É um pedaço de cacete pau. natural, É. viu? Para espantar os cachorros, que Não ninguém pode mais bater. Tem que te morder para depois tu. Não, e hoje, e o que tem de história de caramelo tirando a atleta Pois é, da rota, da né? rota. Mas tá certo. E aí eu ia peso. correndo, É. a lua estava um pouco clara, eu enxerguei umas vacas debaixo da saia do aterro da estrada. E aí eu passei para o outro lado, só que do outro lado estava
reprodutor, o touro, né? E aí, eu não sei se ele que subiu a pista para atravessar pro lado das vacas, certo que eu corri. Aí ele aproveitou e me acompanhou para me pegar. Lá tem a estrada, tem a faixa de domínio, é cerca de arame de um lado e do outro. Não tinha para onde eu correr, nem uma árvore para me subir. E aí do jeito que eu vim, eu peguei as duas estacas e pisei no arame. Quando eu fui pulando, o pé enganchou e o tênis engatou no arame farpado e enganchou. E o touro veio e ficou bem próximo de mim, mas não me atacou. E eu fiquei com o pé pendurado por um bom tempo, mas me aquietei, fiquei quieto para ele não imaginar que eu estava paralisado. E ele ficou muito tempo ali, uns 10 a 15 minutos, olhando e eu com o pé pendurado. Já pensou o coração Foi dele? não, eu só imaginava dele, se ele me fosse mexer, me matava, eu sozinho. E aí eu com muita dificuldade consegui tirar o tênis, tirei o tênis ficou pendurado. Mas estou aqui para contar a história. Muito bem, muito bem. Né? Eu fiquei imaginando aqui, de um lado o perigo dos cachorros, do outro as vacas, do outro o touro. Aí, o escape foi a cerca. Alguém lhe ajudou a sair dessa cerca? A única solução que eu tive foi tentar tirar o tênis, porque o tênis estava enganchado. As vacas foram embora de boa, não, ficaram, o touro saiu, acompanhou, eles saíram, foram embora. Pronto, e eu fiquei pendurado. Aí acabou o treino. Mas com certeza é um medo que a gente tem, porque um touro é um touro. Der uma chifrada e já era. Não, aí nunca mais ia trilhar. Com certeza. Minha gente, é o seguinte, ó, o que tem de história aqui, esse povo vai ter que voltar. Isso aí, se você tá gostando, tá sorrindo, tá aprendendo, já coloca nos comentários aí. Quer que volte, quer que a gente traga de novo, né? Porque aqui é um aprendizado atrás do outro. O tanto de história que a gente listou para perguntar, mas eu queria, Ernesto, tem muita coisa de superação que esses dois têm para compartilhar, né? E a gente não pode sair daqui sem ouvir essas histórias. Mas eu tenho uma última para a gente sorrir um pouquinho mais. Pra Dona Ana, não sei se você ainda tem algum aqui do repertório do Matias, bora aí. Mas eu queria perguntar para Dona Ana aqui. Que história é essa de fralda na corrida? Como é essa história de fralda na corrida? Correu com fralda, foi? Correu de fralda, teve que usar fralda, como é que é essa história? Eu passei uma corrida já esse ano, a corrida. E a corrida envolvia premiação e dinheiro. E eu estava com 3 dias de diarreia. Mas era uma diarreia dessa que a gente chama de chicote, entendeu? Chicotinho. Não saía do trono. Aí rapaz, como é que eu vou fazer para eu poder participar dessa prova? Aí eu fui dormir, aí ainda chicoteando, né? Os remédios não adiantavam não, né? As enterogermina, que meu neto dizia assim, vó, toma enterogermina, mais nada. Aí, resultado, eu disse, rapaz, eu só me lembrava, se eu estivesse correndo, se a gente estivesse na trilha, uma moitinha resolvia, né? Dá pra desviar ali, mas na rua, 6 horas da manhã, bater na porta de alguém, me socorra aqui, não. Então, o que eu fiz? Eu disse, rapaz, eu só me lembrava da moça que estava fazendo uma maratona, no Instagram, e o intestino dela desarranjou e ela não quis parar e ela continuou, e quando cruzou o pódio, o porto de chegada, tava tudo descendo na perna. Meu Jesus. A bermuda dela, o short dela não segurou. E eu só lembrava disso. Eu acho que eu vi esse vídeo. Lembrava disso. Aí eu disse, como é que eu vou fazer? Aí meu marido usa fralda, né, que ele deu um AVC, e ele usa aquelas cuequinhas de fralda. Sim. Aí eu vou botar uma dela. Aí coloquei esta fralda, olhei se dava para ver, não dava para ver, né? Aí eu fui. Mas eu ainda coloquei uma toalha de banho no carro, uma roupa de sobressalente e uma outra fralda, porque caso acontecesse alguma coisa, eu não ia perder o pódio, porque eu sabia que eu ia ser pódio, porque eu nos 70 anos, quantos 70 tem para correr? Sim. E o dinheiro que eu ia perder? De jeito nenhum, né? Aí eu fui, ainda estava chovendo, vesti a capa porque estava chovendo, corri lá, e era ali pelo centro, e eu pensava assim, se aperrear muito mesmo, eu deixo a prova e vou para casa, porque ficava perto, né, no centro ali da minha casa. É certo que eu corri, graças a Deus, não houve desarranjo nenhum. Quando cheguei lá, fralda limpinha, não tinha problema nenhum. E pódio. E aí fui pódio, ganhei meu dinheiro e depois já fui gastar. Olha. Mas o medo...
quase que me tirava da prova. Isso aí foi o pace mais rápido que eu já vi, viu? O pace mais rápido do que a diarreia, viu? Ó, você que organiza evento, saiba disso. Quando você bota lá que é valendo uma graninha, é isso que acontece, viu? Quem corre com pace 4 baixa para 3, quem corre com pace 3 baixa para 2. Mas, Exatamente. alguma pergunta mais sobre os momentos engraçados do Matias? temos. Depois a gente passa para os testemunhos dele, né? Vamos, é que os testemunhos são muito importantes. Pois a rocha. É porque houve um desmaio, né? Numa prova e tombo também, né? Bom, eu fui convidado para participar de um evento, Corrida do Diáspora. Uhum. Era uma homenagem à família do Altevi, do doutor Itamar do Itacó, de Novo Santo Antônio para Alto Longado, 34 quilômetros. E eu sempre gostei de desafio, fui eu e meu irmão Antônio Luiz para essa prova, para correr esses 34 quilômetros. Tinha 10 quilômetros e 34. A turma dos 10 largava 4 da manhã em Novo Santo Antônio, a turma dos 34. Quando chegasse a turma dos 10 só podia largar depois que passasse o último. Mas atleta não quer saber, quando passou todo mundo foi embora. Sim, sim. E aí eu forcei muito, a saída era uns 2 km de subida, e à noite, antes de dormir, eu senti uma dor muito forte na barriga, né? E isso me incomodou a noite toda, e nós dormimos lá de rede, e eu com medo de cair, coloquei um colchão debaixo da rede para cair. Meu irmão passou a noite toda acordado também, me vigiando. Ele é meu braço direito e braço esquerdo, então onde eu estou ele está. Sim. E também corre. Corre, é corredor. Corre muito bem. E até que amanhã fomos tomar o café da manhã, eu sentindo a dor, comuniquei a ele. Mas atleta, às vezes, a gente ultrapassa o limite que deve acontecer numa prova. Você não pode sentir algo, não participe da prova. Você Sim. que é atleta, não participe. Se você não está bem, não vá para a prova que você passa mal. Aí largamos. E eu sentindo a dor, chegou no quilômetro 10, quilômetro 15, quilômetro 20. Chegou no quilômetro 28, eu não aguentei a dor. Porque balançava muito e doía muito. Aí eu fiz o resto dos quilômetros caminhando. Chegamos na cidade, teve umas homenagens na porta da igreja. Eu fui homenageado, que eu nem sabia que ia ser homenageado. Ó. O Altevi, o doutor Itamar. Aí terminou a premiação, nós sentamos no patamar da igreja, como se chama no interior. Sim. Né? E aí eu sentei do lado do Itamar, que ele é cardiologista, qualquer coisa aqui ele me socorre. E começamos a bater papo. De repente minha vista escureceu. Meu Deus. E aí, como você falou nisso, eu sou pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, então a gente tem muito essa parte de segurança. E primeiros socorros. Sim. E aí eu já me aprumei para cair. Uhum. E aí eu digo, o lugar mais fácil, mais ideia é nas pernas do Itamar. Porque ele é cardiologista, não vai deixar O melhor lugar para cair é no colo de um cardiologista. cardiologista. E aí só fiz virar e cair e apaguei literalmente. Meu Deus. Passei uns 3 a 4 minutos desacordado. Mas ele estava cuidando para me reativar. Quando eu acordei, aí provoquei vômito. Meu Quer dizer, Deus. estava totalmente estressado. Isso foi em 2014. E aí ele disse, Matias, tem que vamos te socorrer. Mas aí levaram para uma casa, veio os primeiros socorros. E aí melhorei, todo mundo foi embora e eu fiquei. Eu andava de carro com o motorista, aí eu comecei a sentir novamente. E aí eu entrei no carro, pai, vamos para Teresina, agora, e pisa no acelerador o que você puder. Aí fui socorrido, fui para o hospital. Cheguei lá, estava anestesista, estava presente, me receberam muito bem no hospital. E eu provoquei muito vômito na viagem até Teresina. Mas é ruim demais você tentar ultrapassar o teu limite. Sim. Foi o que aconteceu. Eu não era para me ter corrido, nem largado, porque pela dor que eu tinha. Depois foi descoberto que era uma diverticulite. E aí, acho que o jantar inflamou e aí terminou que acontecendo isso. Sim. Mas foi um negócio muito ruim, o desmaio, você após uma prova cansado, estressado, e a musculatura sem reagir. Sim. Se eu acho que não fosse o doutor Itamar, eu teria ido correr para outro lugar. E fica o aprendizado, né? Fica o aprendizado. Você que está nos vendo aí em casa, saiba disso. E não é demérito abandonar uma prova quando você se sente mal, e não é demérito
também você dizer, não, eu não tô bem, não vou correr, Isso. né? Então, Eu fica aprendi essa muito dica com também. isso. E assim, a vida é um aprendizado, né? Constante. Exato. E aí eu já queria fazer um link aqui com essa nossa segunda parte, que é tão importante quanto a primeira, né? A gente falou aqui de aprendizado, falou de superação em alguns momentos. E eu já tive a oportunidade de chamar a Dona Ana, né, para alguns pódios, já tive a oportunidade de ouvir o relato dela. Hoje eu estou conhecendo o seu Matias aqui pessoalmente, né, tendo esse privilégio, né, essa honra. Mas eu queria que a gente chegasse no último bloco do nosso Pod Trilha, falando dessa superação pessoal de vocês. E, como cavalheiros que somos, quero começar com a Dona Ana, né? A Dona Ana venceu um câncer. Ela já compartilhou em algumas corridas e eu queria que ela falasse um pouco como foi enfrentar, como foi vencer, né? Para que a gente possa até motivar quem está em casa nos assistindo aí. Pois bem, primeiro eu queria transmitir uma mensagem assim, que correr, fazer atividade física, não é por estética, não é assim, não, porque eu vou fazer e... Não, você tem que estar preparado para o envelhecimento saudável e para algo que possa vir surgir na sua vida, uma doença, por exemplo, que não está dependendo de você cuidar dela ou não, como prevenção. Tem coisas que fogem do nosso controle. Sim. E é preciso a gente estar preparado. Por isso a atividade física. Então, primeiro eu venci não, que a gente nunca fica boa. Um síndrome do pânico. Eu fui atacada por um aluno dentro da sala de aula. E isso me fez muito mal. Eu tive um síndrome do pânico. E quando eu comecei a correr, eu senti que aquilo dali me ajudava bastante. Sim. Ele foi quem primeiro me colocou nas corridas mesmo definitivas, foi ele que colocou. Um dia ele só fez dizer assim, te inscrevi na corrida, eu só faço caminhar. Mas ele me inscreveu e aí eu fui, era 7 quilômetros e eu consegui fazer, ganhei até pódio nesse dia também. Então, quando eu vi que eu estava com essa síndrome do pânico, eu percebi que a corrida me ajudava bastante, e me ajudou realmente, né? E aí depois, isso foi em 2018. Quando foi em 2020, que sobreveio a pandemia, eu continuava correndo dentro de casa. Não saía de casa, mas eu corria dentro de casa, porque eu me sentia bem. Sim. E eu comecei a perceber, eu sempre tive o cuidado de fazer o autoexame. E eu percebi que tinha um nódulo diferente na minha mama. Porque eu tinha os exames, né? As ultrassonografias, e mostrava que tinha cisto, e eu sabia onde tinha cada um, e na hora que eu toquei nesse negócio diferente, eu percebi que era algo estranho. Sim. Ali, né? E aí realmente era, e tudo fechado, não tinha nada aberto. Então, quando abriram as clínicas, eu fui fazer o exame, e realmente deu que era um nódulo, e era um carcinoma maligno, muito pequeno. Pelo fato de eu ter descoberto cedo, não foi preciso fazer quimioterapia, só foi retirado o nódulozinho, que era muito pequeno, do tamanho do grão de arroz, e fiz 12 radioterapia. E graças a Deus, que as duas oncologistas que cuidavam de mim, primeiro foi o Dr. Cláudio, que eu agradeço muito, mas aí depois ele deixou, foi cuidar de outras e me entregou a duas oncologistas maravilhosas, que também são ultramaratonistas. Olha aí. E aí ela dizia, olha, Dona Ana, as corridas para a sua vida não abandone nunca, porque elas vão lhe ajudar bastante. E realmente, porque eu sempre imaginei que no dia que eu descobrisse um câncer, eu caí ali imediatamente, de tão pavor que eu tinha. E eu estava tão bem que não senti nada. Eu recebi a notícia e não me abalou em nada. Aí eu disse, eu só vou cuidar. E realmente cuidei, fiz o tratamento durante 5 anos. E recebi alta em novembro, né? E eu não vou deixar de fazer as corridas, por quê? Porque eu preciso estar todo o tempo preparada para um problema que vier, eu estar com o meu corpo, com minha mente,
com o meu espírito, Exatamente. com tudo preparado para poder fazer o tratamento. Exatamente. E eu me lembro que assim que você recebeu a alta, nós comemoramos isso juntos. Onde? No desafio do Delta do Parnaíba. Foi aonde eu fui comemorar. Dançamos, cantamos. Correndo. Isso. 7 quilômetros de duna noturno. Exatamente. Foi meu presente. E antes de entrar na trilha, a gente juntou, tinha atleta de todo lugar, né, do Brasil. Então, muita gente se emocionou. A gente agradeceu ali a Deus, né? E fica um detalhe aqui que é importantíssimo. Você detectou, tratou, zerou, ótimo. Mas o que foi fundamental? A prevenção. A prevenção. Né? Esse fator é muito importante. Pois não? é, e nós temos aí também o seu Matias, que Sim. também passou por algo semelhante, Uhum. né? E que nós gostaríamos de ouvi-lo sobre essa superação que teve, que está tendo, inclusive com Sim. outras situações que nós vamos tomar conhecimento agora. Bom, a doença a gente nunca sabe se vai ou não passar por ela. Sim. Mas eu, como corredor, eu comecei a notar dos tombos que eu levei, já era um sinal da doença que eu vou relatar. Porque você começa a perder o equilíbrio e eu sou uma pessoa que mais conhece o meu corpo e o meu organismo do modo geral. Com certeza. Qualquer normalidade que venha, porventura, Importante demais isso. eu conheço imediato. Eu levei o primeiro tombo numa prova, levei o segundo tombo e digo, tem uma coisa errada. Eu sou acostumado a andar no mato, nasci me criei correndo no mato, inclusive descalço, não existia tênis. E aí procurei o médico, mas eu notei que algo do meu corpo começou a tremer. Essa parte dessa, que chama, essa pálpebrazinha aqui, começou a tremer. Como eu sou de família parkinsiana, tem caso da família, inclusive de um irmão meu que faleceu de Parkinson, eu digo, é o Parkinson. E aí também, professor que eu sou, comecei a ter dificuldade de escrever no quadro, de me posicionar na sala de aula, aquela postura de professor. Sim. Do curso de engenharia, você tem que escrever, desenhar. E aí um dia os alunos me chamaram em particular, professor, você está com um problema. Eu digo, eu estou notando que você mudou. E aí eu tive que sair da sala de aula, eu pedi demissão da faculdade e fui procurar. Aí eu fui diagnosticado em novembro de 2023 o mal de Parkinson. E aí a primeira coisa que o médico me indicou, que é a doutora Denise, disse, Matias, eu quero que você faça atividade física. Eu digo, não é só o que eu faço, doutor. Quantos dias na semana? Eu digo, faço 6 dias. 3 dias eu faço academia e 3 dias eu estou na Raul Lopes correndo. Sim. Pois você intensifica esse treinamento, que vai melhorar muito o seu Parkinson. E estabilizou. Coisa boa, viu? Quer dizer, se eu tivesse cuidado mais cedo, teria também... Mas não demorado. dava exame, né? Não dava exame. Não tinha suspeita, né? Exatamente. E é um mal irreversível, todo mundo sabe disso, que ele só aumenta. E a dificuldade começa a surgir, a musculatura atrofiar, ficar rígida, principalmente a voz começa a faltar. E eu notava isso, que eu dando aula, notava que a voz estava diferente. E até que saiu o diagnóstico. E o outro mais complicado até, eu tive em Fortaleza em dezembro e tive um desmaio. Talvez esse desmaio lá do Alto Longar já fosse um sinal, mas como foi em 2016... 2016, Nós está com 10 anos, né? É. E aí eu senti esse desmaio. Aí cheguei em Teresina, fui o cardiologista, fiz os exames, ultrassom, tomografia do crânio e tudo. E todos estavam compatíveis com o que eu tinha feito. Eu faço 2 vezes por ano, eu fazia 2 vezes por ano uma geral, para ver como é que está meu organismo. Eu tinha feito em abril e fiz em dezembro e estava compatível com o de abril, nada tinha alterado. Mas tinha um desmaio. E aí eu fui falar com a doutora Denise, ela disse, Matias, vamos investigar esse desmaio. Ninguém anda desmaiando porque quer não. E aí ela passou os exames, demorou muito por causa do mal do Parkinson, tem que fazer a tomografia computadorizada anestesiada, a ressonância anestesiada para não mexer. E aí demorou. Eu vim receber isso dia 23 de fevereiro. E aí deu câncer CA. Quando ela olhou, disse, Matias, isso é muito sério. E é câncer No cérebro. no cérebro. E pelo estágio que está aqui mostrando, é maligno.
E aí vamos investigar mais ainda, porque esse câncer no seu cérebro, ele não é originado do cérebro. Ele vem de outro órgão via corrente sanguínea. E aí eu passo os exames, isso por volta de meio-dia, e eu quero o resultado hoje, até 7 da noite. Aí eu corri para o hospital, ela indicou lá a médica, eu fiz todos os exames. Quando ela pegou as imagens, Matias, o seu câncer não é no cérebro, ele está indo, é no pulmão. Eu falei, doutor, como é que eu tenho um câncer no pulmão se eu nunca senti um cansaço, eu sou corredor de rua? Aí depois é por isso que o seu pulmão está trabalhando, você criou mecanismo para que você nunca sinta falta A de ar. corrida te permitiu criar um mecanismo que Retardou. prolongou, retardou. retardou Tá o mesmo? aparecimento do Tá Coisa câncer. que a corrida já tinha feito com o coração dele, né, Matias? Lembra que E o coração do criou coração criou uma ramificação de saída de bombeamento de sangue. Eu tenho as artérias normais e tenho as ramificações e foi causada pela corrida. Quer dizer, isso é um socorro. Porque eu nunca... próprio organismo. Quando eu O aprendi, próprio organismo criou essa alternativa de socorro, socorro. né? Sim. e aí ela disse, mas vamos... Aí me indicaram o doutor Cláudio, que a Ana falou, eu nem sabia que o Foi doutor meu Cláudio primeiro Rocha, oncologista. oncologista muito bom. Excelente pessoa. Aí ele disse, Matias, vamos fazer a biópsia. Aí foi retirada a biópsia. Aí disse, olha, a origem do câncer não é no pulmão. É uma metáfise que está no seu pulmão e no cérebro. Aí foi para Fortaleza o material, quando foi para ele disse, eu quero o endereço, CPF, identidade desse. Aí deu que era do câncer de pele. Quer dizer, hoje eu estou com câncer de pele, com metáfise no pulmão e no cérebro. E estou correndo. Sem ter uma mancha, sem ter Sem um nada, caroço, nada, sem nada. ter nada na E aparecer pele, isso aqui nada. agora que não é do câncer, foi a cansação que passou no meu braço no sítio. Mas aí só Matias. voltando ao assunto, e aí o oncologista disse, Matias, se eu lhe aconselhar, você faz? Eu digo, faço. Eu quero viver. Pois pratica atividade física. Mas, Qual o conselho? Aí eu contei a história, depois intensifique mais. Você faz academia de 3 dias na semana. Você caminha, eu digo, eu corro 3 dias na semana, 42 quilômetros, nos 3 dias eu faço na Raul Lopes. Quando Pode ele falar. estava, eu vendo ele correndo, tudo, e como ele falou do Antônio Luiz, que é o casca de bala dele, o cuidador dele, tudo, Sim. tudo. E ele tem o sítio, e ele capinando lá e fazendo as coisas, porque ele gosta de fazer isso, né? Aí eu, para não falar com ele, ligava para o Antônio Luiz. Antônio Luiz, o Matias não sente um cansaço, não sente nada. Ele está melhor que eu. Ele não sente o cansaço, ele não sente nada. No início do inverno, eu Porque plantando eu milho, corri capinando, com ele plantando a enxada. corrida da Polícia Rodoviária Federal, Sim. que foi um percurso lindo, maravilhoso, difícil. E nós corremos um pedacinho ali dos 10 quilômetros e ele, numa boa ali, que logo em seguida foi descoberto tudo isso aí nele. Ou seja, uma história dessa que o coração dele se adaptou, modificou o percurso para poder o sangue passar, tudo por conta de quê? Da atividade física. isso que eu ia falar. E o pulmão também se E o fortaleceu. Exatamente. Eu não sinto cansaço, não sinto nada. Seu Matias, só uma perguntinha no meio de tudo isso. Hoje, o tratamento que você está fazendo é o quê? É quimioterapia? Não, é nada? no meu caso é o melanoma, ele é o uniterapia. Entendi. É, Tem nada a ver com radioterapia, Não, nem não com tem. quimioterapia. ele é aplicado via... É um tratamento novo. até novo. É. Hormonal, é como se fosse hormonal. Alguma coisa assim. Tipo uma vacina, ele entendi. cria anticorpos no organismo. Entendi. Porque É um tratamento biológico que ele vai fortalecer a imunidade dele para o próprio organismo reagir ao câncer e matar Entendi. o câncer. Entendi. Tá com 10 anos que foi descoberto isso, inclusive em Barreto, São Paulo, no Hospital de Barreto. Eu pergunto porque o esporte já salvou muita gente, né? E essas informações podem ser importantes para quem está nesse exato momento encarando esse mesmo desafio. Mas eu queria lembrar aqui, né, para todos nós e para quem está em casa também, que o esporte é uma dádiva do céu, né, para nós. Então, para mim foi... Isso. Antes dessa doença, já me fazia... Eu esqueço de tudo, de tudo, de tudo.
Bom correndo. demais, bom demais. E neutralizou o Parkinson. O Parkinson está estabilizado, né? Enfim, são muitos Nós relatos, vamos precisar trazê-los outra vez, porque ainda tem Vamos. muita história para contar. Muita história. Né? Dos dois. Mas antes da gente terminar, como, né, a gente precisa fazer isso, é um sinal de gratidão também. Nós vamos para o nosso último break comercial e daqui a pouquinho a gente volta. É o tempo que os nossos convidados e nós também bebemos uma águazinha. Volto já. Quero falar da Piauí Crono, né, que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo, não só com cronometragem, mas também organizando tudo dos bastidores de eventos de corrida, eventos importantes, e não só no Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador da Mestre de Piauí cerimônias. Crono, mestre de cerimônia, né? E já sei que tá no Piauí e em outros estados também. Então um abraço pro nosso amigo Matheus, tamo junto. Também, né, o nosso grande amigo Armazém Paraíba, que é parceiro do Pod Trilha. O Armazém Paraíba tem de tudo, né? E ele é o quê? Sucesso em qualquer lugar. Pensou em comprar uma cama, o Paraíba tem. Quer uma roupa, o Paraíba tem. Pensou em várias coisas de uma casa, o Paraíba tem. E o melhor, preço bom, o Paraíba tem. Obrigado, Armazém Paraíba. Tamo junto. Tamo junto. FAC, nossa parceira também, que é o Centro de Desenvolvimento Físico, Reabilitação e Análise de Desenvolvimento. Essa é uma academia de fortalecimento para quem gosta de trilha, para quem gosta de correr, é procurar a FAC. Maravilha, maravilha. Porque não adianta só ter um pace bom, né? Tem que estar com o corpo bem Fortalecido. Exatamente, tudo isso faz parte. Então, FAC, obrigado pela parceria. Voltamos, papo muito bom, já sorrimos, já aprendemos muitas coisas e, né, enfim, se a gente pudesse, a gente passava aqui um dia inteiro conversando com eles. Nós tivemos que deixar muitas histórias para os próximos, mas eu quero passar para os nossos convidados aqui, porque eles têm um recado final para você que está nos assistindo. Então, com vocês, Dona Ana. Foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês e com meu irmão, que toda vida a gente andou junto nessa vida de história de atleta. Então, eu quero reforçar que a atividade física é vida. Atividade física salva vidas. Atividade física não é estética. Correr, quando você está correndo, você esquece de todos os problemas que você tem. E ninguém inicia correndo 5 quilômetros. A gente inicia do começo, podemos dizer assim. Caminha, se fortalece e vai aumentando o percurso até você... O tempo que vai dizer quanto você vai correr. Não necessariamente precisa ser um maratonista, mas você correr, você fazer as suas atividades físicas e fortalecer o seu corpo para correr é o que vai lhe levar a uma velhice saudável. Eu vou fazer 70, ele 74. E graças a Deus, tem hora que eu não imagino que eu estou com 70 anos. Porque eu faço coisas que jovens, muito jovens, não fazem. Então, e tudo isso graças à atividade física. Muito obrigado, Dona Ana. Vamos agora ouvir o seu Matias, né? Vai trazer a sua palavra final. Eu agradeço demais esse convite, foi um momento muito especial para nós atletas e para eles organizadores, e poder mostrar para o Piauí, para o Nordeste, para o Brasil todo, para o mundo, que não só a corrida de rua traz felicidade, traz prazer e traz vida saudável. É a atividade física do modo geral. Pode ser o ciclismo, a natação, a corrida de rua, a corrida de trilha. Eu me adaptei muito bem na corrida de rua e nas trilhas. Deixei a trilha em função do problema que eu citei, mas continuo correndo nas pistas. E isso me dá prazer, e aos 74 anos tenho já meu memorial de medalhas, de troféus, e para que no futuro as pessoas possam ver que correr é saúde, saúde é vida. Então correr é ter saúde, e o esporte também lhe ajuda muito
vencer, a superar e a acreditar que a corrida faz o bem. Um abraço e nos encontraremos nas pistas, se Deus quiser. E antes de finalizar, acompanhe aí um pouquinho do dia a dia da Ana Salles e do Matias Salles nas trilhas e no asfalto. Seu Matias, muito obrigado. Dona Ana, é um prazer enorme estar com vocês, né? Com certeza foi esclarecedor, com certeza as pessoas vão ficar muito agradecidas por vocês terem trazido todas essas informações, né? Trazido essa experiência para nós, que com certeza nos fortalece, nos emociona, entendeu? Nos deixa muito felizes por poder compartilhar isso, sim, não só com vocês, mas também com você. E aqui o nosso agradecimento pela paciência de ter ficado conosco até agora. Obrigado. É isso aí, também quero agradecer a participação dos dois ícones da corrida aqui de Teresina, que tanto nos abençoaram hoje, sei que também abençoaram sua vida. Nós queremos encerrar agradecendo pela sua participação aí do outro lado e pedir que você inscreva-se no canal, comente o que achou desse episódio de hoje, curta e compartilhe com a família, com os amigos. Afinal de contas, as dicas que demos aqui não são somente para um momento, mas para uma vida inteira e para uma velhice, né? Para uma terceira idade muito mais cheia de vida e de vigor. Então, é isso. E não queríamos terminar, mas é o jeito. E assim, nós encerramos mais um episódio do nosso Pode Trilha! Pode trilhar! Pode trilhar! Pode trilhar! História de gente que brilha, informação que contagia, um bate-papo entre irmãos. Pode trilhar! História de gente que brilha, o podcast pro seu dia, esporte, alegria e superação.